ó, eu tentei organizar isso em 4 grandes categorias. Meu esforço, que eu, mais ou menos já vai resultar no artigo, não sei quando, né? O meu esforço ele vai no sentido de tentar entender um pouco esse lugar que eu ocupo, entender o lugar que os outros ocupam e entender um pouco que a gente, ao fazer isso, eu vejo isso claramente no trabalho de outros colegas também, a gente está avançando uma outra concepção de ciência. Eu também não estou aqui fazendo toda essa discussão só para mostrar assim, é porque eu sou assim, eu sou assado, o outro. Não, eu acho que aqui tem questões de natureza teórica e científica envolvidas, que são lidas pelos indivíduos, às vezes, de maneira mais rebaixada, mas elas são questões bastante importantes do ponto de vista epistemológico, do que é a ciência, como é que estrutura uma pesquisa, que valores, enfim, respondem ao chamado paradigma científico. Paradigma científico é aquilo que permite carimbar num certo trabalho, numa certa opinião, esse carimbo de dizer isso aqui é científico, isso aqui não é, isso aqui é opinião religiosa, do senso comum, é qualquer outra bobagem, é porque tu é viado, tu está dizendo isso, só podia mesmo, assim, ó, ou não, isso aqui é científico, é essa coisa, ela tem para mim muitas maneiras de se resolver. Uma delas é a gente tentar copiar tudo que os outros fazem e tornar o nosso trabalho científico, que é essa coisa que a gente chama hoje em dia do neopositivismo das ciências humanas, que eu concordo muito, que eu tenho colegas que vem incorporando, inclusive por causa do produtivismo da CAPES, vem incorporando certos modos de fazer pesquisa que ficam mais próximos dos outros. Eu não vou nesse caminho. Eu vou no caminho de aprofundar algumas coisas que eu acredito e tentar provar para os outros, que eu acho bastante difícil, que o que eu faço também é ciência e o que eles fazem também é ciência, mas há mais de uma maneira de fazer a coisa científica. Mas ciência é uma palavra difícil de colocar no plural. Ela só é fácil na escola, quando tem uma disciplina chamada ciências. Tá? Mas na academia, ciência é um substantivo sempre no singular, ele não é no plural, e por conta disso, esse singular nos prejudica, porque nós não estamos dentro desse singular. Né? Então é um pouco isso. Né? O outro são as 4 coisas que eu coloquei. Né? Eu queria tratar de essas que tem mais histórias para contar, e tem mais... fala para mim, por favor, se me engano, assim, ó, essas é que tem mais história para contar. Eu vim tentando, eu estou dizendo assim, eu sei que eu vou apresentar uma coisa tosca aqui, que é pegar essa complexidade toda e tratar de 4 categorias, mas é o que eu estou nesse momento. Eu estou realmente assim, eu li de novo aquele texto do Lévi-Strauss, que tem essa frase que eu adoro, classifica-se como se pode, mas classifica-se sempre. Então eu estou meio classificatório hoje, tá? Hoje não, nesse assunto. O primeiro deles é o seguinte: eu venho me dando conta que realmente na nossa área dos estudos de gênero e da sexualidade e a cultura, os outros também têm isso, mas fica mais escondido, existe uma coisa que eu estou chamando de impulsos voyeurísticos. Assim. Tem um conjunto enorme de gente, inclusive nós mesmos às vezes, que migra para os temas da sexualidade, entende? Com uma coisa que é um ar um pouco exótico. Eu vou dar alguns exemplos. Eu trabalho muito com o povo da antropologia lá, basicamente, assim, Séries, Daniela, André agora, Ondina, Fabiola Roden, que foi para lá, né? Denise, Cláudia Fonseca. O que acontece? Tu tem uma turma de alunos que se interessou pelo tema da sexualidade, que é na antropologia escolhe, né? Antropologia das religiões, antropologia das migrações, são os temas que tem lá no curso de graduação, né? E aí tu vai fazer, elas convidam às vezes para reuniões, vão escolher os temas, Fernando. Então assim, né, como eu também posso orientar lá, que tem uma boa relação com eles, vamos fazer uma... Então tu descobre o seguinte, sim, 12 alunos se interessaram pela sexualidade, 8 querem pesquisar travestis. Você fica pensando, não, aqui tem alguma coisa, por que essa fixação? Aí eu gosto de perguntar assim, ó, alguém está pensando em virar travesti aqui? É uma pergunta. Desses 8 que estão querendo, alguém já está começando, alguém já está botando, alguém já está se vestindo de mulher na frente do espelho, ou o contrário, às vezes são meninas, né? E essa coisa que eu tenho chamado de impulso voyeurista. Eu digo o seguinte, olha, também faz parte dos estudos de gênero e sexualidade, alguém se dispor a estudar homens heterossexuais de 40 anos, casados, funcionários de banco, ligeiramente gordos, entende? Um pouquinho felizes no casamento, com 2 a 3 filhos, renda média, entende? Que nunca tiveram nenhuma coisa com outro homem, ou então alguma coisa muito pequenininha lá quando eram crianças, né? Assim como a vida sexual pobre e medíocre, né, já nessa idade, uma esposa do qual não gostam muito mais, mas não conseguem escapar desse negócio, e que responde,
certamente por mais de 50% da população masculina brasileira. Não espero que não tenha ninguém aqui com esse quadro da dor, mas é um pouco isso. Ah, não, senhor, isso eu não quero. Mas acontece o seguinte, assim, ó. Somando os alunos que querem pesquisar travesti desse semestre, mais os do semestre passado e do outro, tem mais aluno querendo pesquisar travesti em Porto Alegre do que travesti. Sendo que algumas travestis já foram entrevistadas 8 vezes, já falaram a sua vida e já começaram a mentir, inclusive, porque depois de muita entrevista, elas começam a enfeitar. Não, porque aí eu fui, porque aí eu fiz. O que acontece? Elas percebem, elas não são, a gente também faz isso, mas é que elas fazem de maneira mais evidente. Elas percebem que o aluno ou a aluna quer e pergunta sobre tal coisa. Então assim, ó, bom, sei lá, eu vou dar um exemplo que não tem a ver com sexualidade, né? Não, vou dar um exemplo que tem a ver, que é de uma lá. Vem aquela pergunta, né? Mas aí então, assim, ó, dizem, ó, a aluna leu, ela tem na cabeça, né? A coisa de que a travesti participa muito de sexo grupal. Na verdade, aquela travesti que ela está entrevistando nunca fez isso. Então ela diz, não, eu não fiz. No outro semestre, quando vier um aluno perguntar sobre sexo grupal, ela já vai ter bolado uma resposta. Como a gente trabalha com representações e não com a verdade dos informantes, isso para mim não chega a ser um problema. Mas então ela começa. Como eu já conheço ela de longa data, eu me dou conta que esta respondeu uma coisa nesse semestre e me respondeu outra. E eu digo, olha aqui, ô bandida, o que aconteceu no semestre? Não, eu não me lembrava no outro semestre. Quando ele perguntou, achei que ele não ia entender. Aí começa uma... Então eu quero dizer assim, ó, essa coisa que é a exotização e que responde por uma parte do interesse em pesquisar a sexualidade. Qual o problema disso? Eu não estou querendo dizer que assim que a gente agora vai dizer, não, tu não pode porque tu está querendo só futricar. Não estou querendo estabelecer uma polícia da pesquisa para dizer, não, tu não pode. É só quando a pessoa se interessa de verdade e é honesta. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que aí tem um problema que na área de educação é bem evidente, que é o seguinte: professor, eu quero pesquisar a diversidade. E lá dentro da diversidade pega esse personagem que é, por exemplo, agora no momento eu estou envolvido num projeto e apareceu uma epidemia de gente, está na capa da 0 Hora de domingo, que é a ala de travestis, transexuais e homossexuais do Presídio Central de Porto Alegre. Uma experiência muito interessante. Elas cliquem lá no Clique RBS, que foi a capa da 0 Hora de domingo. Né? Não o meu trabalho, mas a ala. Né? Eu não sou nada frente às que estão lá encarceradas. Assim, ó, elas que são as famosas. Né? Então, assim, ó, o que acontece? Está uma epidemia. Eu digo, olha gente, na ala tem atualmente 38 pessoas, tá? Aquela ala comporta 40, né? Esta ala tem algumas transexuais, é o que se dizem, né? Algumas travestis, alguns homossexuais e os seus companheiros. Então não é todo mundo travesti e transexual. Já tem tanta gente pesquisando que já cada pessoa vai ter que responder várias vezes as mesmas entrevistas, porque a ala só tem 40. A não ser que vocês comecem a encarcerar mais gente, sei lá eu, mas assim, ela tem que dar uma velocidade no sistema carcerário, porque essas têm que cumprir a pena, geralmente elas estão lá por penalidades leves, né? Assim e elas vão então sair, outras virão para o lugar, mas assim, já tem mais gente para pesquisar do que o número de pessoas que tem lá dentro. E é só uma ala, é só uma galeria do Presídio Central, 3H, né? Bom, assim, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso, que é quanto a gente é capturado por isso, exotiza o outro também e considera que a diversidade começa depois de mim em direção aos outros. Eu não faço parte dessa diversidade. Eu sou alguma coisa fora da diversidade. A diversidade começa naquele objeto que eu elegi. Qual o problema que eu vejo nisso, especialmente na área de educação, não sei como é em outras áreas? O sujeito pesquisa uma coisa supostamente diferente, diversa, e não consegue concluir nada sobre a norma, a heteronormatividade, nem sobre a sua própria situação, nem sobre a heterossexualidade, porque ele ficou preso nessa exotização. Né? Isso é uma coisa difícil de discutir em certas bancas, em certos trabalhos, em certas orientações, né? Porque o sujeito, todo o caminho que ele fez para a escolha desse objeto de pesquisa no campo da sexualidade, foi um caminho marcado por isso. Então é um pouco difícil transformar essa questão numa questão de ordem teórica e mostrar para o sujeito, entende, que atrás talvez daquele personagem, que é o menino que desde pequeno gostou de se vestir de mulher, chamava-se Tiago, mas gostava de ser chamado de Tainá, como agora na outra uma professora descreveu, que ali não tem uma coisa específica desse sujeito, ali tem uma manifestação do regime geral de produção das identidades de gênero e sexualidade, que inclui inclusive o próprio pesquisador, que tem alguma identidade, seja lá qual for, né? E que a conclusão tem que apontar para esse lado, mas a captura, né? A antropologia já tem uma coisa que, não é que ela seja assim, mas